preparados para o vídeo de hoje? Então, hoje eu trouxe aqui, uns livros e a intenção é ler para você mais ou menos o conteúdo de cada um, porque assim, acredito que não vai dar para ler os 3 livros aqui com vocês no vídeo, mas te adianto que eu gostaria muito de fazer uma live lendo um livro inteiro, nem que seja um anime. Ultimamente eu não tô tendo o hábito de ler, mas eu gosto muito de ler e tenho muitos livrinhos assim que são do coração. Se você tem um livro do coração, coloque aqui qual foi o livro que te marcou, tá bom? Nos comentários. Deixa aquele like pra fortalecer, que você vai estar me ajudando muito. E bora pro vídeo. O primeiro livrinho que eu vou compartilhar com vocês foi um livro que eu gostei muito, que fala sobre a época da ditadura. Chama-se A Hora da Luta. E é muito interessante, é uma história de amor. Você que gosta de doramas, é bem pegado doramas esse livro aqui. Eu vou estar lendo para vocês aqui a sinopse do livro, compartilhando um pouquinho para dar aquele soninho bem especial, tá bom? Se passa na década de 60, tá? Só para vocês não estranharem. Muitas atitudes, muitas coisas que ocorriam naquela década não acontecem nos dias de hoje, né? Houve bastante mudanças. Então, não estranhe. Bom, a juventude estudantil brasileira vive no início da ditadura. Discursos revolucionários, embalada por esse discurso e pelo populismo da era Goulart, achava-se capaz de transformar o mundo, instaurar a justiça, acabar com a miséria e a opressão. Bento, que é o personagem principal do livro, jovem interiorano, descobre rápido a política estudantil da cidade grande. Secundarista do Caetano de Campos, frequenta com a sua idade a filosofia da USP. Na Maria Antônia, é a época das passeatas, das palavras de ordem, dos confrontos corpo a corpo, o CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Sem compreender muito o significado da esquerda, ele vive esse clima de forma contraditória. Está preso ao Brasil interiorando, a namorada Lúcia Helena, ao emprego do banco. A participação no movimento estudantil é mais uma procura de integração no meio, de necessidade de ser aceito e de mostrar-se atualizado. No fundo, tudo isso deixa Bento perplexo. Muitas das vítimas da repressão que aconteceu após a queda de Goulart, faziam parte dessa juventude à procura de um rumo. A Hora da Luta, de Álvaro Cardoso Gomes, nos põe em contato com essas facetas dos anos 60. Gente, acho que tem uns 15 anos que eu li esse livro. Mas a história é bem empolgante. Aqui a sinopse está bem chatinha, mas tem muitos relatos dos acontecimentos da década de 60 que o Brasil enfrentou, né? Da política. E um rapaz, né, o Bento, que era um rapaz do interior, ele acaba indo para a cidade e se dá conta de toda essa coisa chata que é a política, né? Até hoje. O livro é assim, bem simplesinho. Adoro o cheiro de livro. E tem algumas imagens. Aqui também tem um personagem que aparece muito, que é o Batata, que é o amigo do Bento, dono de uma academia. Então, além de uma história, um romance muito bonito, a gente acaba conhecendo um pouquinho da história do Brasil. Sério, eu me encantei com essa história. A Hora da Luta, eu recomendo muito esse livro. Gente, nessa época
eu estudava e trabalhava e eu pegava muito ônibus. Então, eu lia muito dentro do ônibus. Eu superei todos os meus enjoos que eu passava mal. Eu passo até hoje mal. Mas eu acabei focando tanto em ler, em saber as histórias que eu superei passar mal dentro do ônibus e li vários ônibus, vários livros. E também estudava. Era a única hora assim que eu tinha para estudar, realmente era dentro do ônibus. Então está aqui esse livrinho bem gostoso. Romance com História, Álvaro Cardoso Gomes é o nome do escritor. Gente, eu preciso voltar a ler porque a minha mente tá péssima. Outro livro maravilhoso que tá aqui em minhas mãos. Eu tenho 3 dessa coleção. É um livro do escritor Jô Soares. Com certeza você conhece o Gordo, né? Nosso querido Jô. Gente, ele escreve como ninguém. Ele é roteirista, ator, comediante e tudo mais. Mas, vou falar pra vocês que ele ganhou meu coração com seus livros. Ele tem um livro que chama As Esganadas, que fala de um assassino, um serial killer de Guaratinhas. É muito louca essa história. E todos os livros são assim, mais ou menos essa grossura. Não sei quantas páginas. É 250 páginas. O outro livro que também é ótimo, relata um pouco da época do Brasil, né? Que se passava, se eu não me engano, é a década de 50. Chama O Xangô de Backstreet. Todos os livros dele. Esse daqui é O Assassinato da Academia Brasileira de Letras. Todos com histórias interessantíssimas e com aquela pegada de suspense e muita comédia. Esse é mais puxado para um romance, mas não deixa de ter aquele suspense e também, com certeza, aquele sarcasmo, aquelas partes engraçadas, né? Que o Jô fazia questão de ter em todas as suas obras. E ele, assim, tem umas notas que é como se fosse tirada de jornais, que aqui na nossa historinha também conta. São figuras, né, da Academia de Letras do Brasil. Bom, eu vou ler a sinopse para vocês. Antes de ler a sinopse, o Jô faz aqui, uma homenagem em memória da minha mãe e do meu pai, que viveram essa época intensamente e me ensinaram o prazer da leitura. Que fofo! Bem na primeira página tem essa dedicatória aqui aos pais. Não vai focar. A princípio, aquilo parecia um paradoxo, uma brincadeira de mau gosto. Durante seu discurso da posse, o senador Belisário Bezerra, o mais novo imortal da Academia Brasileira de Letras, caiu fulminando no salão do Petit Trianon. A morte de outro confrade em circunstâncias semelhantes súbitas, sem sangue, sem violência aparente, trouxe uma atenção inusitada para os tradicionalmente placida da casa de Machado de Assis. Um serial killer literário parecia solto pelos pacotes de Rio de Janeiro de 1924 e não estava para brincadeira. Queria ver mortos todos os imortais. O crime do penacho, como a imprensa marrom apelidou a série de assassinatos, despertavam a curiosidade do comissário Machado do Machado. Um tipo comum na paisagem carioca que não fosse o infectível chapéu palheta, a pintar de sedutor irresistível e a obstinação em prova que aquelas mortes jamais poderiam ser coincidências. Em sua investigação, que se penteia entre um chope e outro, no Café Lamas,
Reduto a intelectuais e jornalista, uma visita ao Teatro São José, mais precisamente ao camarim da deslumbrante Monique Margot, a estrela da peça Alô Quem Fala. Uma passada no cemitério São João Batista e outra na Lapa. Machado se vê às voltas com fauna exótica e muito particular. Os suspeitos estão em todas as partes: políticos, jornalistas, religiosos, nobres, falidos, embaixadores, grupiéis, poetas maiores e menores, homens de letras, magnatas da imprensa, alfaiates, atrizes francesas, que todos com um pendor inescapável para o assanhamento e a malandragem. Assassinato na Academia Brasileira de Letras combina o sabor da prosa de Jô Soares e uma pesquisa histórica de reconstituir os mais ricos e engraçados detalhes do Rio de Janeiro, que até agora não estava nos livros, parecia estar apenas na memória de quem viveu. Como quem não quer nada, Jô mistura erudição, humor, textos, imagens, suspense e comédia de costume. Fórmula secreta na mão dos grandes autores. Então, esse é um dos livros do Jô. Eu conheço 3, né? Tenho os 3 e eu amo e super indico. Eu tô tanto tempo sem o hábito da leitura que está sendo até cansativo ler, gente. Eu não sei se é porque eu nunca li tão baixinho assim, né? Mas é estranho. Bom, outro livro maravilhoso com a capa encantadora é esse aqui, Psicose. E eu sei que você já deve ter ouvido falar sobre a história da psicose. Ficou muito famoso depois que foi pro Netflix em série, que foi espetacular. Uma das minhas séries preferidas, gente. Maravilhoso. Atores, direção, produção, top, 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 top. Por incrível que pareça, não tem sinopse, mas a gente pode ler pelo menos a primeira página para vocês curtir um pouquinho, tá? Esse livro eu acho maravilhoso. Já abre assim, vermelhinho. Aqui tem essa caveirinha fofa. Caveirinha. Aqui, Psicose, né? Naquela fonte tradicional do filme. Aqui, o Bates Motel. Manchas de sangue. E aqui se inicia, enfim, a história. Capítulo 1. Norman Bates ouviu o som e estremeceu. Essa aqui é a chave 1 do primeiro quarto. Vou ler esse pedacinho pra vocês, gente. Vou ficar com muita vontade de ler. Norman Bates ouviu o som e estremeceu. Parecia que alguém estava batendo na vidraça. Ele levantou os olhos, fez menção e se ergue. O livro escorregou das suas mãos para o colo amplo. Percebeu que o barulho era apenas a chuva. Uma pancada de fim de tarde fustigando a janela da sala. Norma não tinha notado a chegada da chuva e nem o crepúsculo. A sala estava quase escura. Estendeu a mão para acender a luz e, antes de retornar à leitura, era uma dessas luminárias antiquadas de mesa com uma cúpula de vidro decorado. Eu amo os detalhes. Me faz viajar pro cenário. Antiquado de mesa com uma cúpula de vidro decorado e uma franja de contas de cristal. Era de sua mãe desde que podia lembrar e ela se recusava a se desfazer dela. Norma não se incomodava e ele vivera naquela casa todos os seus 40 anos de vida e era agradável, tranquilizador estar cercado de objetos familiares. Aqui tudo era metódico, organizado. Só lá fora as coisas mudavam e a maior parte dessas mudanças traziam uma ameaça potencial. E se ele tivesse passado a tarde? Passada a tarde caminhando
Ele poderia estar em alguma estradinha deserta, ou mesmo no portando. Quando a chuva chegou, ficaria encharcado e teria de voltar aos tropeções para casa. No escuro, você pode apanhar uma gripe mortal desse jeito. Depois, quem iria querer estar lá fora na noite escura? Muito melhor que ficar ali na sala, junto do abajur, na companhia de um bom livro. A luz brilhou em seu rosto gorducho, refletiu nos óculos sem aro e banhou o rosado couro cabeludo, visível sobre o cabelo ralos e amarelos. Quando abaixou a cabeça para retomar a leitura, era um livro fascinante. Não admirava que o tempo tivesse passado tão rápido. Norma nunca havia encontrado uma variedade tão grande de informações curiosas. A descrição da chuva. Por exemplo, a dança da vitória, quando os guerreiros formavam um vasto círculo que se movia e contorcia como uma cobra. Ele leu. Gente, eu falei que ia ler só o primeiro, já tô lendo o resto. Enfim, muito bom, né? E aqui, gente, não para não, ó. Tem aqui aquela luminária, eu não lembro o nome, que ilumina, né? O Bates Motel. Aqui uma foto, é um olho, está olhando pelo buraco, pela brecha. Se você conhece a história, você já sabe, né? Observando. Aqui a clássica parte do filme. Tomando banho. Aqui vai ser assassinado, nossa. Então é isso, meus queridos. Vamos despedindo de vocês. Agradeço a companhia. Um grande beijo e até o próximo vídeo.